Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aceitem a doce e perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos começando uma série de reflexões bíblicas baseada em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é conhecido como o capítulo das coisas perdidas. Por quê? Porque em Lucas capítulo 15 aparecem três coisas em ordem sequencial e progressiva, e essa é a forma mais correta de estudar a Bíblia. Ordem sequencial, sempre de ordem progressiva. Você vê em Gênesis. Em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez um jardim. Lá em Apocalipse, no último livro da Bíblia, aparece uma cidade. A Bíblia começa com jardim, termina com uma cidade. Progressividade. Em Gênesis, Satanás é uma serpente, um ofídio. Conforme a Bíblia vai tendo o seu bom descortínio, no último livro da Bíblia, vai Apocalipse 12:9, diz que o grande dragão vermelho, que é Satanás, esse dragão é a antiga serpente. Quer dizer, Satanás em Gênesis é uma serpente, um ofídio, pequeno réptil. Mas lá no último livro se tornou um grande dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Percebe como a Bíblia, né? Você vê em Gênesis, a Bíblia diz que Adão primeiro se esconde atrás de uma folha. A folha não é suficiente. Depois se esconde atrás de uma árvore. A árvore não é suficiente. Perceba que vai aumentando. Deus pergunta: onde estás? E ele diz: estou escondido porque a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu caí. Aí ele se esconde atrás de uma desculpa. Ele culpa Deus e culpa a mulher que tu me destes. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha caído. Eu caí por causa do Senhor e dela. Adão primeiro se esconde atrás de uma folha insignificante, atrás de uma árvore, atrás de uma desculpa. E lá em Apocalipse, no último livro, capítulo 6, versículo 15, diz que os homens na grande tribulação se esconderão dentro de cavernas. E são 6 tipos de homens ali: ricos, pobres, livres de servos. Então, a melhor maneira de se estudar a Bíblia, eu sempre digo, é estudando-a na sua ordem, em ordem progressiva. Em Lucas capítulo 15, Jesus ele profere 3 parábolas que falam sobre 3 perdas progressivas. Porque muitas vezes quando a gente ganha progressivamente, mas muitas vezes quando a gente perde progressivamente, não é assim? Tem gente que começa a trabalhar, ganha uma bicicleta, daqui a pouco compra uma moto, compra um carro, compra uma casa, abre uma empresa. Quando a gente ganha progressivamente, mas tem gente que de repente cai no vício, cai na depressão, aí perde o emprego, perde a bicicleta, perde o carro, perde o casamento, perde a dignidade. Então, Lucas 15 mostra uma perda progressiva e sequencial tremenda, porque Jesus em Lucas 15 ele profere 3 parábolas em sequência. A primeira parábola fala de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma perda de 1%. Em sequência, Jesus conta a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma perda de 10%. E em sequência, Jesus conta a terceira e última parábola, que é a parábola do filho pródigo, onde um pai tinha 2 filhos. Um ficou em casa, mas o outro ele perdeu, foi para o mundo. Perda de 50%. Percebe? Perda de 1%, 10%, 50%. E quando chega em Lucas 16, no capítulo posterior, Jesus conta a sua última parábola. Jesus, nos evangelhos, contou 68 parábolas. A última parábola de Jesus, ele fala sobre o rico e o Lázaro. O nome do mendigo aparece, é Lázaro. O nome do rico não aparece, mas a tradição extra-bíblica, que também é de se aceitar, ela diz que o nome desse rico era Ninivés. Então não foi só uma parábola, foi uma história real. Lázaro morreu, o mendigo foi para o céu. Ninivés, o rico avarento, morreu, foi para o inferno. E o rico morrendo e indo para o inferno, em Lucas 16, perdendo a sua alma, existe uma perda de 100%. O rico morreu e foi para o inferno.
perda total, sem esperança, não tem mais esperança. Então percebe? Lucas 15:16, perda de 1%, perdeu uma ovelha, perda de 10%, tinha 10 dracmas, perdeu uma, o pai tinha 2 filhos, perdeu 50%, e já em Lucas 16, o rico morre e o Ninivés vai para o inferno, perda de 100%. Legal? Então é assim a forma mais prudente, vamos dizer, de estudar a Bíblia. Mas nós vamos começar a estudar aqui, não a parábola das 100 ovelhas, deixa para uma outra oportunidade, nem a parábola das 10 dracmas, nem a parábola do rico e o pobre, que vai dar muito pano para manga. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela é cheia de interpretações. Existe uma interpretação, literal, existe uma interpretação espiritual, é o que a gente vai estudar, e existe uma interpretação profética também. Interessante é que, profeticamente falando, você não vai acreditar no que eu vou dizer. O filho pródigo, analisando com a lente profética essa parábola, Jesus é o próprio pródigo. Mas pastor, o senhor enlouqueceu, o professor endoidou. Somos loucos pelo amor de Cristo. 1 Coríntios 4:10, Isaías 35:8, os loucos não errarão caminho. O senhor enlouqueceu. Veja bem, a palavra pródigo no grego, que é paidia, não é só aquele que esbanja tudo que tem. Pródigo também tem um duplo sentido. Significa aquele que sai para fazer uma missão. Interessante, né? Quando a gente vê o pródigo, a palavra pródigo, nesse outro sentido, aquele que desperdiça tudo, aquele que é aventureiro, não. Pródigo também é aquele que se joga em uma aventura para fazer uma missão. Foi o que Jesus fez. O filho pródigo estava na casa do pai e foi para uma terra distante. Jesus deixou a casa do pai e o céu e veio para este mundo, para uma terra distante. O filho pródigo, quando foi para a terra distante, andava só no meio de pecadores, esbanjando sua parte da herança. Jesus, enquanto estava aqui na terra, só vivia no meio dos pecadores. E quando Jesus estava no final do seu ministério, ou nos seus 3 anos e meio de ministério, Jesus sempre estava no meio de prostitutas, leprosos, publicanos, pecadores, gente que não valia nada, percebe? Doentes, no tanque de Betesda, uma multidão de mais de 6.000 doentes, e Jesus lá no meio. O pródigo só vivia no meio de pecadores, Jesus só vivia no meio de pecadores. Percebe como na parábola do filho pródigo nós encontramos Jesus ali também, nesse sentido, analisado nesse sentido. É só uma introdução para o estudo, não comecei ainda, nós não vamos entrar, é só uma introdução para você ter uma noção básica do que é essa parábola. Quando o pródigo perdeu tudo, ele caiu em si e voltou para a casa do pai. Na cruz, Jesus terminou o seu ministério, caindo em si, disse: está consumado, voltou para a casa do pai. Olha só, quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o que aconteceu? O irmão mais velho não gostou, achou ruim. Esse teu filho, ele nem disse esse meu irmão, esse teu filho esbanjou a parte da herança. Quando Jesus morreu e ressuscitou, voltou para a casa do pai, o irmão mais velho não aceitou. Quem que é o irmão mais velho? Na parábola, a lei de Moisés. A lei de Moisés tinha chegado para Israel 1.500 anos antes de Jesus. Era o irmão mais velho, já estava 15 séculos lá. O povo obedecendo a lei, ou tentando obedecer a lei, que o povo crescia não na graça, mas só na lei. E quando Jesus chega trazendo graça, um novo mandamento vos dou. Mas já temos 10, Senhor, mas eu estou vos dando um novo mandamento. Resume os 10 num só. Amem uns aos outros como eu vos amo. Quando a graça chega, a lei de Moisés não aceita. O filho mais velho não aceita. E até hoje, os judeus, o filho mais velho, estão na lei de Moisés, até que passem pela grande tribulação e recebam o Messias, Jesus, o Deus deles verdadeiro, no fim da grande tribulação. Legal? Pegou aí? É só para dar uma introduçãozinha. Daí, no próximo vídeo aula, a gente vai entrar passo a passo, versículo por versículo, estudando a história gloriosa dessa parábola do filho pródigo. Eu sou o pastor Fabiano Lima, conferencista, professor de teologia. Para toda a classe, um abraço, um cordial Shalom Adonai, em nome de Jesus. Papel e caneta na mão. Próximo vídeo tem mais.